Estamos ao vivo, senhoras e senhores, e você que chegou agora, chegou para a sua homilia dominical, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa tradicional live de domingo, às 8 da noite, sistematicamente, religiosamente. Estamos aqui para conversar com você sobre temas relacionados a relacionamentos e a Red Pill. Então sejam bem-vindos, venham chegando. Opa! Nonly, Mitiv, seja bem-vindo, Rian, e a galera que tá chegando aí, vocês têm uns nicknames que eu não consigo pronunciar, mas venham, que a gente vai trocar uma ideia boa hoje, e o tema da live é esse, mulheres ricas são mais atraentes, senhoras e senhores, vamos debater isso. Hoje nós explicaremos umas questões muito importantes aí, e elucidaremos muitas das que confundem determinados conceitos, confundem muitas ideias. Quando a gente fala sobre esse assunto, as mulheres acham que a gente está falando mal, depreciando, mas não estamos depreciando, estamos só constatando a realidade. E com você, senhoras e senhores, François Aniceto, seja bem-vindo, meu camarada, como é que você está? Tamo junto, irmão, tamo junto pra gente falar sobre esse tema aí que, cara, repercutiu muito naquele teu vídeo que a mulher fez, né, mano? Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Meu ponto de vista ali, algumas coisas ela distorceu completamente, claro, né, para ganhar um certo hype em cima, né? A gente sabe disso. E é sobre isso que a gente vai esclarecer hoje aqui, né, meu brother? Porque Exatamente. existe muita contradição, a gente sabe que, na maioria das vezes, existe uma certa contradição em alguns discursos femininos, não é mesmo? Então é bom a gente falar sobre isso, foi bom alguém ter tocado naquele assunto que a gente vai desmistificar hoje aqui. Eu separei alguns tópicos para a gente falar durante a live. Maravilha, eu também. Beleza? Perfeito, maravilhoso. Então, para trazer isso que você já falou, né? Mas só para reiterar, então, ontem, acho que foi ontem, uma influenciadora, que eu não vou citar nomes, repostou um vídeo meu, quando eu vou lá no Pink and Pill, né? Quando eu falo que a mulher de 35 anos, bem-sucedida, empoderada, não sei o que, ela vira basicamente um homem. O que eu quis dizer com isso? Ela não entendeu o vídeo e fez um comentário como se eu estivesse depreciando as mulheres, como se eu estivesse falando que a mulher de 35 anos é horrível, ninguém quer uma mulher de 35 anos bem-sucedida. E vamos entender se foi exatamente isso que eu falei ou não e por que eu falei o que eu falei e como que a gente vai entender o que eu falei à luz da Red Pill e da realidade, né? A gente não está inventando a roda aqui e a gente também não está, em hipótese alguma, falando mal de mulher, despertando ódio de mulher e nem nada disso. Então, vamos que vamos para frente, Muito boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a todos, pessoal. Hã? Boa noite a todos, pessoal, que está nos Boa acompanhando. noite a todos. Dicas modernas, já falou, ela se doeu na alma, exatamente. Ela se doeu na alma porque ela provavelmente está nesse lugar aí. E quando a mulher está nesse lugar aí, ela está vendo a realidade, ela tende a ver a realidade de um jeito bem ruim, bem dolorido. Mas elas lutam contra a realidade de certa medida. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu também queria dizer que a gente vai comentar, a gente vai responder perguntas ao final. Então, deixem perguntas na caixinha. Fiquem à vontade para deixar as perguntas na caixinha. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre o tema, a gente pode ir conversando aqui durante a live, mas perguntas fora do tema de hoje, bota na caixinha que a gente responde no final. Beleza? Olha só, a Joana Beatriz disse assim: quero conhecer o pensamento de vocês para entender. Ótimo, excelente, Joana. Seja bem-vinda, tá? Bia. Seja bem-vinda, então... Comente aberta aqui para a gente esclarecer todos os pontos, todas as dúvidas que você tiver, você coloca aí na caixinha que a gente vai, com o maior prazer, responder para você, beleza? Exatamente. Então, bora lá, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui o que eu escrevi. Assim, eu dei uma analisada no vídeo dela e ela começa falando assim, ela mostra um pedaço do vídeo meu, eu falo assim, uma mulher com mais de 35 anos, bem-sucedida, empoderada, dona de si, né, chefe e tarará, ela vira basicamente um homem. E aí ela fala assim, olha,
ela já entra aí e corta assim, você me descreveu, e eu sou muito bem resolvida com a minha feminilidade. Sou bem sucedida, sou muito bem resolvida com a minha feminilidade. Bacana, minha senhora. Que bom, parabéns para você. Mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente não está falando que as mulheres ricas, com dinheiro, ou enfim, não possam ser femininas, não tenham nenhuma possibilidade de ser femininas. Não é sobre isso que a gente está falando ali. O que a gente está dizendo é que, em geral, para quando você se torna uma mulher de 35 anos com todas essas características, você tem que se adonar, né, de uma energia muito, muito masculina para que tudo funcione, tudo dê certo. Porque são energias de competição, são energias masculinas que a gente vai destrinchar aqui ao longo da live daqui a pouquinho. E isso faz a mulher menos atraente para os homens. Não é que mulheres ricas sejam menos atraentes. Mulheres bem-sucedidas sejam, por definição, menos atraentes. Não. Mas são características que elas acabam tendo que tomar para si que tornam elas menos atraentes. E a gente vai destrinchar um pouquinho aqui. Quer começar um pouco, falar um pouquinho do que você trouxe, claro. François? E aí eu comento, eu também trouxe alguns pontos aqui e a gente vai discutindo isso. Deixa eu abrir essa janela aqui, que tá um calor da porra. Então, mano, já pegando um gancho do que você acabou de falar, né, sobre as características que elas adquirem ao longo do processo, é que basicamente é assim, tá? Eu também vi um trecho do vídeo dela, ela disse o seguinte: eu continuo sendo muito feminina, ok, legal, porém, o que a gente realmente, né, quer dizer é que você não vai deixar de ser feminina, só que ao longo desse processo, você vai acabar adquirindo, como o Mago falou, características masculinas. Que características são essas? Vou dar um exemplo aqui. Uma mulher que começa a empreender, né? Ela começa a criar um negócio. Então, ao longo desse período, ela vai começar a criar habilidades de vendas, habilidades de negociação, entendeu? Ela vai frequentar ambientes masculinos, né? Ela vai fazer reuniões com homens ali. Então, querendo ou não, ela vai ter essa atitude mais competitiva, mais comunicativa, vai frequentar ambientes masculinos ali, vai estar em competição com outros homens e, por consequência, ela vai acabar se tornando mais masculina. Isso não quer dizer que ela vai perder a feminilidade dela. Isso não quer dizer também... Ela vai deixar de ser mulher, né? Exatamente. Isso não quer dizer também, cara, que as mulheres, elas entendem... Outro discurso que eu vou pegar da fala dela, estão sempre inferiorizando a mulher. Tá? Isso. Em nenhum momento a gente está querendo dizer que a mulher deve parar a vida dela para deixar de trabalhar, que em nenhum momento ela não deva se esforçar para ganhar mais, que em nenhum momento que a mulher não pode empreender. Claro, eu acho isso muito bacana, isso muito legal, até admiro uma mulher que realmente luta contra algumas adversidades da vida e vai lá e empreende. Beleza. Só que a gente não está falando isso. E elas entendem totalmente ao contrário. Né? Elas entendem como uma forma de se vitimizar perante o que a gente está pregando aqui. O que a gente está querendo dizer é que você deve sim procurar ganhar mais, você deve sim procurar melhorar a sua vida como um todo, porém a consequência disso é que você vai se tornar cada vez mais masculina, entendeu? E são características que podem sim, vai fechar portas para alguns caras, porque querendo ou não, alguns homens vão se sentir menos desconfortáveis para estar se relacionando com esse tipo de mulher, entendeu? Menos confortáveis, né? Menos confortáveis. Até no que tange em relação à grana, por exemplo. Caso que eu já vi, tá? Um cara que começou a se relacionar com uma mulher que ganha um determinado... que está em um determinado patamar financeiro, ele simplesmente, cara, vai chegar um certo momento que ele vai ficar se sentir desconfortável, né? E, querendo ou não, a mulher, cara, chega até um certo ponto que ela vai perder interesse sim, porque ela muda durante a relação, tá? No início, uma mulher ela vai se sentir totalmente atraída por um cara que está abaixo dela, hierarquicamente ou financeiramente, só que no início da relação, ela mesma vai começar, aos poucos, perder a atração e respeito por esse cara, porque ela fala bem assim, cara, eu ganho mais do que ele, entendeu? Então, querendo ou não, de certa forma, isso durante a relação vai mudar. E eu conheço um caso, Margo, que eu vi, eu presenciei, cara, tá? Eu também tenho um caso desse, claro, assim, na última empresa que eu trabalhei, cara, a minha gerente se casou com um supervisor que era subordinado a ela. Uau! Ela ganhava lá os seus 15... Olha só como já começa totalmente com os papéis invertidos, né? Se eu for falar isso aqui em uma live, muitas feministas vão me cobrir. Mas por que não pode? Tá, vamos lá. Hierarquicamente, o cara já era subordinado a ela, era o supervisor dela. Ela ganhava lá os seus 15K
por mês, né? Apartamento em Copacabana, carro dela, né? Viajava. A mulher tinha um lifestyle da hora, bacana, né? Gerente, beleza, de uma multinacional, e o cara era supervisor. Ganhava lá os seus 5, 4K por mensais, entendeu? E, cara, não chegava nem perto Que, do pô, estilo de vida 5 mil por mês é um salário incrível. Ele Sim, tá sim, provavelmente entre os 15 ou 10%, né, de exato, brasileiros mais bem-sucedidos do país, assim. com certeza. E aí, cara, aí simplesmente o que aconteceu? Beleza, se casaram, viajaram, lua de mel, todo como manda o figurino, né? Todo scriptado. Aham. Por consequência disso, eu encontrei com ela um tempo desse aqui, teve um jogo do Flamengo aqui no Maracanã, e eu fui encontrar com ela. Encontrei com ela lá na arquibancada, tal, oh, beleza, trocamos ideia, tal. Tinham se separado. E o que ela falou, o que ela conversou comigo, cara? Que simplesmente, durante a relação, Ele não tinha ambição, ele não ele tinha não tinha ambição. ambições. E querendo ou não, o cara até meio que assim, se relaxou. Não relaxou no sentido de parou de trabalhar. Mas Aham. ele contou mais com a ajuda dela financeiramente, né? Porque, querendo ou não, vocês estão casados, a pessoa está casada com a outra. As contas começam a vir junto e tudo mais, né? Aham. O cara começa a contar com a mulher financeiramente. Então, de certa forma, a mulher vai parar, poxa, vem cá. O que está acontecendo? Então, quer dizer que ele que era realmente... Aí que ela vai se dar conta de que ele era para estar me ajudando financeiramente e eu é que tô. Entendeu? É aí aos poucos, ó. Ah, eu não sei, François, o que está acontecendo? Eu não sei o que aconteceu. Aos poucos, assim, o Pedro foi mudando. Eu ouvindo É. isso, o Pedro foi mudando. Putz, falei o nome do cara. Fulano aqui foi mudando. Entendeu? Ele já não era mais aquele cara que conheci e tudo mais. Enfim, eu só ouvindo e ela descendo a Red Pill para mim, né? Ela mesma descendo para mim. Eu falei, É, realmente, ó, exatamente. um grande exemplo na prática que eu pude perceber. Como uma mulher, quando se relaciona com um cara que ganha financeiramente menor que ela vai com o tempo perder. Olha que a Joana Beatriz acabou de falar. Acabou a admiração, acabou o tesão, ela vai perder o tesão por Exatamente. esse cara, mano. Entendeu? Aí eu pergunto para aquela senhora lá que reagiu ao teu vídeo, será que ela se relacionaria com um cara que ganha menos que ela? Com certeza ela vai falar, me relacionaria sim. Mas Claro, será que durante a todos falam que relação, sim, claro. será que durante a relação ia continuar a mesma coisa, Mago? Eu duvido, mano. É exatamente o que o Andrei ST falou aqui. Ele mudou. Ele não mudou, ele continua a mesma pessoa. A mesma Ele só pessoa. não era a pessoa que ela. Qual é a questão, né? A gente fala assim: os homens querem uma mulher com o melhor passado e as mulheres querem um homem com o melhor futuro. É exatamente assim que os homens e as mulheres tomam as suas decisões, né? Então, quando o homem vai decidir casar com uma mulher, construir família, constituir família e filhos com essa mulher, ele vai querer saber como é que foi o passado dela. Ele vai precisar saber disso. Porque ele não vai investir, né, numa mulher que pode traí-lo, que pode botar filho dentro da casa que não é dele e uma série de coisas. E a mulher a mesma coisa. Ela precisa saber que esse cara tem potencial, mesmo que ele não seja rico, mesmo que ele não seja tudo aquilo ainda, mas que ele tem um potencial muito grande para se tornar alguém de valor, alguém destacado, alguém melhor que ela, alguém melhor do que ela jamais poderia se tornar. Então, a mulher vai precisar disso. Quando ela percebe que o homem não é aquilo e não se tornou aquilo que ela esperou que ele fosse se tornar, ela perde o interesse. Ele não era aquilo, então ele foi perdendo. Ele não foi perdendo, provavelmente ele continuou igual. Assim como provavelmente ela também continuou igual. Mas as mulheres tendem a desvalorizar esse homem que não é extremamente ambicioso, que não é um cara que quer continuar prosperando na vida, continuar tendo várias fontes de renda, várias maneiras de sobreviver e sustentar, se ela for bem-sucedida. Se ela tiver uma vida mediana e o homem superar ela em todos os aspectos, está tranquilo também. A questão é a comparação, entende? Quando existe uma comparação e ela está ganhando muito mais do que esse cara, fazendo talvez até menos esforço, mas ganhando muito mais, ela fala assim, porra, se eu posso, por que ele não pode? E aí, dentro dessa organização, ela vai dentro da mente dela, justificar dia após dia a necessidade de se separar desse homem, porque ele não é aquilo que ela pensou que ele fosse. Então, assim, é muito importante a gente... Eu tenho um caso de uma consultoria que eu atendi recentemente, e o cara, ele entrou na consultoria falando assim, muito obrigado.
Saúde, meus amigos, saúde. Ele entrou na consultoria falando assim: olha, meu casamento tá horrível, mas eu quero resolver ele, eu só não quero uma coisa, me separar. Foi essa a primeira frase que ele falou. Aí eu falei, ok, vamos entender do que se trata. E aí ele trouxe exatamente a seguinte questão: a minha mulher ganha 50 mil e eu ganho 10 por mês. A mulher ganhava 50 mil, que é tipo, imagina, 4 vezes, Um né? Tipo, sei padrão lá, 5 vezes mais do que ele. até Ele, superior do que muitos homens por aí, né? Principalmente hoje aqui no cara, é Brasil. um salário absurdo. Essa mulher ganhava muito dinheiro. Enfim, ganhava muito bem. E ele ganhava 50k 10 pau. mensais ou Ele anual? ganhava mensal. Ele ganhava 10, que é um excelente salário também. Então, juntos, Com eles tinham certeza. 60 mil por mês para ter uma vida. Tinham um filho, sacou? Era uma vida tranquila. Era uma vida absolutamente de boa que eles poderiam estar levando. Agora, ela, pelo fato dela ganhar muito bem, ela olhava para ele para baixo, bicho. Ela olhava todos os dias para ele. Seu merda, você não vai trabalhar, você é um lixo humano, você é isso, você é aquilo. Todos os dias, cara, ele me relatava. Ela não olhava para ele com desprezo, ela expressava verbalmente o nojo e a repulsa que ela tinha dele, pelo fato dele não ser um cara que ele não acordava mais cedo que ela, não ia dormir depois dela. Como é que o cara, como é que ele vai ficar, como é que ela vai ficar com um cara que ganha menos e não acorda mais cedo e dorme mais tarde? Que não se esforça tanto quanto ela. Percebe? Agora, imagina uma situação oposta. Se o homem ganhasse 50 mil e a mulher ganhasse 10, esses dois iam ter uma vida maravilhosa. Esses dois iam ter uma vida absolutamente livre de problemas, pelo menos no âmbito financeiro. Eles poderiam ter problemas emocionais e discutir por outros, né, processos se esse homem não tivesse um bom domínio da metanarrativa e tal, do relacionamento. Mas financeiramente não haveria nenhuma questão e esse casal e essa mulher ia estar olhando para cima para esse homem, ia estar admirando ele. Isso ia estar resolvido. Mas não é isso que acontece quando é o inverso. É a natureza feminina. E a gente vai falar isso. Eu queria falar da hipergamia depois. Assim, eu queria que a gente desse depois um mergulho assim na hipergamia para a gente explicar o que é a hipergamia e por que as mulheres reagem desse jeito, né? E que elas têm esse mecanismo instalado, né? Esse drive instalado de fábrica, que é a hipergamia. Mas primeiro, eu acho que a gente podia falar um pouquinho do que é as polaridades masculinas e femininas e quais são as características de cada polo, porque isso vai ficar muito claro, isso vai fazer a gente entender melhor por que as mulheres se atraem pelos homens especificamente que a gente está descrevendo aqui e por que os homens se atraem por determinados tipos de mulher. Como natural. A gente não está falando de fetiche, a gente não está falando de escassez, a gente não está falando de pessoas doentes, nem nada disso. Está falando assim, um homem normal e uma mulher normal. O que seria isso? É um normal amplo, tá? Abrangente. Se esse cara não tiver desesperado por mulher, se essa mulher não tiver desesperado por homem, quais são os mecanismos de atração que o sexo oposto desperta nessa pessoa, né? E eu acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho, porque isso vai clarear o porquê que essa mulher de 35 anos, ambiciosa, bem-sucedida, competitiva, que não leva desaforo para casa e empoderada, não sei o quê, por que ela não é atraente quando ela está nessa fase da vida? Excelente, cara. Né? Inclusive, eu O que você até acha? posso pegar um outro ponto aí que você acabou de falar, que é a questão da idade também. E, Uhum. inclusive, eu posso até dar uma experiência aqui que, em geral, mulheres que elas já têm uma certa idade, principalmente 33, 34, 35 anos, é uma coisa que até eu percebi por experiência própria, tá? Por me relacionar com uma mulher já dessa idade. Algumas, em geral, elas, da mesma forma como o dinheiro fala mais alto, a grana que ela ganha vai falar muito mais alto em algumas ocasiões, elas simplesmente também. Isso não aconteceu somente comigo, mas também com outros caras de quem eu já ouvi relato ao se relacionarem com mulheres com uma certa idade e com uma certa estabilidade financeira. É que, a grosso modo, elas não vão muito aceitar a tua opinião, elas não vão respeitar as suas ideias pelo simples fato de você ser mais novo do que ela, ou pelo simples fato Exatamente. de você ganhar menos do que ela, entendeu? Então, elas não vão levar muito em consideração
algumas opiniões, algumas ideias que você tentar passar para ela durante a relação. Uma coisa, por exemplo, é a questão da roupa, né? Se algumas mulheres elas ficam incomodadas quando, por exemplo, algum cara, eu já recebi esse relato de um cara que ele foi falar para a mulher, você poderia trocar essa roupa e tudo mais, tá muito vulgar, não sei, tá, acho que tá desrespeitoso. E a mulher falou assim, vem cá, quem que você acha que você é para mudar minha roupa? Eu tô acostumada a sair assim, entendeu? Sempre eu me acostumei a sair assim, não é você quem vai mudar minha roupa agora. Então, É isso aí. e aí ele me falou que ela era, tipo, ela tinha, se não me engano, 37 e ele, se não me engano, tinha 29 por aí, entendeu? E aí eu falei, tem uma certa discrepância de idade aí, né? Então, querendo ou não, essa mulher já tem ali uma certa personalidade que dificilmente vai ser um cara que vai mudar, principalmente que seja mais novo que ela. Ela pode até se adequar à frame dele, mas isso é só para mostrar, cara, que quando a mulher ela está em uma posição de status ou financeiro ou seja lá do que for, superior ao do homem, cara, ela simplesmente vai estar olhando o cara de cima para baixo e na maioria das vezes ela não vai respeitar ou não vai levar em consideração o que esse cara quer passar para ela, entendeu? Vai ter esse atrito na relação. Aí muitas pessoas vão falar, né? As pessoas aí que falam muito sobre relacionamentos também, principalmente essas mulheres, isso não tem nada a ver, eu me relacionaria assim. Beleza, eu sei que você se relacionaria. Só que durante a relação, porque você já viveu aí um casamento, né? Você já viveu 2 casamentos. Eu também, querendo ou não, já vivi 2 relações. Uma de 7 e outra de 1 ano e pouco aí. Cara, no início é uma coisa, durante o relacionamento é outra. Totalmente diferente, entendeu? Se você não tiver o controle da metanarrativa, se você não entender de frame, de polaridade, eu diria até, cara, que até o Rollo Tomassi que fala isso, o que mantém um relacionamento em pé não é gosto mútuo, não é a gente se dar muito bem, a gente ser muito fofo junto, a gente gostar de comer as mesmas comidas, a gente gostar de rotina. Não é isso. O que mantém um casamento, um namoro ou um relacionamento em pé é polaridade. É isso Total, que mantém um relacionamento. É um homem na polaridade masculina, bem centrado e exercendo o seu frame, e a mulher na polaridade feminina, exercendo. É claro que, eventualmente, uma característica masculina numa mulher vai fazer bem para ela na vida e no relacionamento. E uma característica feminina, porra, eu sou artista, eu sou músico, sacou? Eu sou músico. É claro que eu tenho que estar conectado com o meu lado mais emocional, claro que eu tenho que estar conectado com intuição, com uma série de coisas da escuta, da empatia, para eu poder fazer a minha arte. Mas dentro de um relacionamento, eu não posso entregar totalmente essa emocionalidade que talvez a música exija, né? Porque isso destrói o relacionamento. Essa mulher começa a olhar para você assim, tipo, o que esse cara... Por que ele é a outra moça da relação, né? E acaba, né? O relacionamento acaba dessa forma. Então, assim, dentro daquele vídeo que essa senhora analisou da minha fala, eu tenho 2 pontos aqui que eu gostaria de falar, e um ponto é sobre isso, são as polaridades. Agora, prestem atenção direitinho para vocês não ficarem ressentidos e fazerem vídeos de react, porque vocês não entenderam o que eu estou falando. Eu não estou falando que mulheres não podem ser bem-sucedidas, que mulheres não deveriam fazer nada, mulheres têm que ficar em casa e lavando louça para macho. Eu não estou falando isso. Em nenhum momento. Hipótese alguma, em nenhum isso, momento. Exatamente. Se você quiser, você pode, mas não é isso que eu estou falando. Tá? E existem várias mulheres bem-sucedidas que são atraentes. Eu, inclusive, acho que uma mulher falando sobre algo que ela domina, uma mulher fazendo, por exemplo... uma vez eu fui tocar com uma menina eu fui fazer um show com ela. Eu fui chamado para tocar num casamento. E aí contrataram a cantora e me contrataram de pianista. Eu não conhecia a cantora. E aí eu fui tocar. Eu faço casamento pouquíssimas vezes, mas enfim, fiz uma vez na vida, 15 anos atrás. Eu achei ela, quando ela chegou, eu achei ela até meio feinha, assim. Falei, tá, é uma moça, deve cantar muito bem. Cara, quando ela abriu a boca, ela cantou tão bonito, ela era tão boa no que ela fazia, que eu saí do ensaio, o primeiro ensaio com ela, achando ela linda. Entendeu? Porque ela era muito competente naquilo que ela fazia. Então, assim, a ela é atraente. A inteligência é atraente. A pessoas que fazem o que fazem muito bem
Claro que são atraentes. Isso é inquestionável para todos os gêneros. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que se um homem não é competente no que ele faz, ele deixa de ser um possível candidato para essa mulher. Uma mulher incompetente para um homem não é um desqualificador para um homem. Esse é o ponto. Se uma mulher for incompetente, eu não paro de gostar, de sentir tesão, de ter vontade de transar ou de me relacionar com uma mulher. Eu falo, pô, legal, ela não sabe alguma coisa. Eu posso até ajudar ela, posso ensinar, posso encaminhar ela em diversas coisas. Isso não é um desqualificador. Se ela for competente, eu falo, ótimo, ela entende de várias coisas que eu entendo, ou ela entende de coisas que eu não entendo, posso aprender. As mulheres não pensam assim. A mulher não é capaz de pensar, pô, esse cara é um incompetente, esse cara é burro, esse cara não tem um bom trabalho, esse cara nunca conseguiu nada na vida. Vou namorar, vou dar uma chance para ele. As mulheres não pensam nisso. Elas não aceitam um homem que não seja extremamente inteligente ou mais inteligente do que elas. Saca? Então, não é que o homem deseja uma mulher mais burra, é que uma mulher precisa, para respeitar o homem, de um homem mais inteligente do que ela. Senão ela não respeita esse cara. É um mecanismo feminino, não é um mecanismo masculino. Quando eu digo isso, é porque nós homens e nós da Red Pill entendemos como funcionam as coisas e a gente sabe jogar o jogo. É isso que a gente está dizendo. Então, se você for se relacionar com uma mulher que ganha mais do que você sabe que você está em desvantagem. Por isso, você não deveria fazer isso. Você deveria se relacionar com mulheres que ganham igual ou menos do que você, ou então você pode se relacionar com mulheres que ganhem mais, mas, mano, aí você tem que ralar muito. É disso que a gente está falando aqui, sacou? E não de que homens querem ganhar mais, porque aí eles vão mandar na mulher, porque aí eles vão, porra, botar a carteira na mesa e falar, eu tô pagando, então você vai fazer o que eu quiser. Não se trata disso, em hipótese alguma, tá? Aí Outra coisa. Fala aí. Outra coisa, quando o cara ocupa um status, uma posição social, seja financeira, seja profissional, superior à da mulher, ela até relaxa na energia feminina. Ela consegue se sentir mais relaxada na energia feminina para estar ao lado desse cara. E, como consequência disso, ela vai ter mais admiração, respeito e vai sentir um desejo genuíno por esse cara. E aí, é como o Mago falou, essa relação tende a ser bem mais duradoura porque existe desejo genuíno e também existe admiração e respeito por ambos estarem ocupando a sua polaridade na relação. Cada um ocupando o seu papel dentro de um relacionamento. Né? Exatamente, perfeito. Então, assim, queria até pedir a participação agora das pessoas que estão aqui com a gente. Temos 30 pessoas, um excelente número de pessoas para a nossa live semanal de domingo. Vamos crescer, inclusive se vocês quiserem tirar print dessa live, mandar, olha, tá rolando uma live foda lá no perfil do Mago e do Amante Red Pill, bora pra cima, seria ótimo. Mas queria pedir a participação de vocês para conversar com a gente um pouquinho aí nos comentários, que eu queria perguntar assim, porque o que eu quero falar é de polaridade. Eu não vou botar ninguém para dentro ainda não. Talvez no final a gente possa até pensar nisso, tá, Kelvin? Para frente a gente pode fazer isso. Não vou botar ninguém para dentro da live, não é isso que eu tô falando, não. Para vocês participarem nesse sentido. Eu queria perguntar para vocês, porque eu vou falar de polaridade, então eu vou precisar falar dos dois lados, para a gente poder entender o que é a polaridade feminina e a masculina, para vocês entenderem um contraponto, senão fica frágil o discurso, né? Então, vamos lá. O que seria uma energia masculina? Ou seja, o que é a potência máxima de um homem masculino? De um homem masculino. O que um homem tem que desenvolve? No que os homens, simplesmente por serem homens, são melhores do que as mulheres? Assim, vocês têm aí alguma ideia? Vocês têm alguma sugestão? Vocês acham que são iguais? Não tem diferença? Homens e mulheres são iguais? O que vocês diriam aí nos comentários? Também, se tu quiser falar, François, vamos debatendo isso também, acho que a gente, para não parar a live. Mas assim, se a galera quiser falar, queria saber características masculinas. Rola. Pronto. Primeira característica masculina. Rola. O Luiz Felipe falou, acho muito boa essa característica, essa diferença, né? Essa diferença. Então, homens já são diferentes, porque tem rola e as mulheres têm pepeca. Isso já é bom, porque o órgão genital masculino ele é para fora. O órgão genital feminino é para dentro. Isso já é um indicativo das polaridades
e já é um indicativo da atuação do homem e da mulher no mundo, né? Então, ó, somos, o que a Alvin falou, somos mais fortes e inteligentes. Inteligência é uma palavra um pouco abrangente. Então, não dá para dizer que o homem é mais Fortes, inteligente do que a mulher. Forte, fortes eu sim. até concordo. Forte, sim. Geneticamente, sim. A ambição, eu também diria que é uma característica mais masculina. Talvez a garra. Claro que existem mulheres. Veja bem, a gente não está dizendo que mulheres não são ambiciosas, mulheres não têm garra, mulheres não têm força. Não é isso, tá? Não é isso. Estou falando assim, arquetipicamente, o que seria uma força masculina na natureza e que se representa no arquétipo masculino, né? Olha, Ó, eu vai diria lá, que fala aí. duas características que representam muito bem o masculino é a capacidade de construir, né? Construir, quando eu digo em relação a obras, Boa. prédios, construir sociedade como um todo, né? E outra é a capacidade de caçar, né? O homem primitivo, na verdade, ele saía para caçar para poder prover a sua família. Então, o homem Boa. sempre chega a uma certa idade que o homem vai aflorar mais esse instinto de caçador, de sair em busca, né, da provisão, em busca Isso aí, alguém de falou aí. riqueza, e com isso vem Provedor. ambição, vem garra, entendeu? Então vem todas essas características aí de coragem, Muito bom. estratégia, né? O homem costuma ser mais estratégico, analítico, quando ele vai lidar com Boa. algum problema, entendeu? Então ele cria ali certas estratégias ali para ele chegar ao determinado objetivo dele, né? Então, Muito por legal. natureza, o homem ele já adquire, né, essas habilidades, essas características aí que é muito do masculino. Isso, por exemplo, o que você falou, a estratégia e o raciocínio lógico, para mim a estratégia para mim tem a ver com raciocínio lógico, né? O lado racional, né? No homem é mais aflorado do que não é que a mulher não tenha racionalidade. Eu tenho que ficar fazendo esses pedais toda hora, voltando para as pessoas não tirarem de contexto o que eu falo, porque eu não estou dizendo que a mulher não é racional ou não tem racionalidade, mas que no homem a coisa se organiza assim: razão, emoção e instinto. Na mulher, é emoção, razão e instinto. Excelente, Saca? mano. É isso É mesmo. assim que se organiza a mente no homem e na mulher. Aí o Andrei falou que honra. Eu acho que a honra é uma característica muito masculina. O piloto, o marinheiro que afunda junto com o próprio navio, isso é uma coisa muito do masculino, né? O senso de missão também é muito do masculino. Alguém está falando mais alguma coisa? Lógica, desbravador, curioso, ó, a força, competitividade, a ideia de proteção. A galera tá mandando ver aqui. Teve uma moça que falou aí, a Evelyn Marques, proteção, né? Então, Proteção. isso aí chega num certo momento na vida que todo homem vai aflorar esse instinto protetor nele, entendeu? Seja lá pelos 18 anos, quando ele constitui uma família, entendeu? Porque em algum momento esse cara vai se sentir na obrigação de... Na maioria das vezes é quando o cara está construindo uma família, né? Que ele tem ali a sua prole, tem a sua esposa, então ele vai aflorar muito mais nele esse instinto protetor de querer proteger a sua prole, proteger ali a sua mulher, a sua casa, entendeu? Isso O vai Dicas aflorar. Modernas falou: a manginice é uma característica feminina, masculina. Não é, infelizmente não é. Dicas Modernas. A manginice é um homem no polo feminino. Se manifesta no homem e é ridículo, porque justamente é um homem com uma característica feminina muito aflorada. É por isso que é ridículo e é risível, né? A manginice é aquele homem carente que fica tipo, oh meu Deus do céu, mulher, eu te amo, por que ela não me ama, ela não me quer, fazendo de tudo pra mulher. Então, é por isso que é ridículo, a gente ri e sacaneia. Eu anotei aqui algumas coisas, ó, vê se vocês concordam comigo. Eu botei que, em geral, homens são mais extrovertidos, né? Tem força física, raciocínio lógico, competitividade, predisposição para violência física, frieza, Boa. agilidade corporal, precisão em jogar objetos, perdão. Os homens, desde pequeno, jogam mais objetos com mais... acertam mais coisas quando eles jogam objetos em distância do que as mulheres. Isso é uma característica do masculino, né? Maior interesse em coisas do que em pessoas. O homem cria, como você falou, né? Constrói, coloca coisas no mundo, né? Perfura, modifica, né? Coragem para correr riscos, assertividade, independência,
decisividade, que é diferente de assertividade, é aquela pessoa que é decisiva, que toma a decisão na hora certa, né? Faz sexo mais desconectado da intimidade do que a mulher. Total. Busca por liberdade e status, né? São pessoas menos agradáveis, no sentido de concordam menos, né? Tem menos essa dificuldade em discordar de alguém, né? Trabalham por mais horas, são mais ambiciosos e trabalham em situações mais arriscadas, etc. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu estou dizendo que homens são melhores do que mulheres, porque a gente já vai fazer depois essa lista das características femininas, da polaridade feminina. Mas eu estou dizendo Isso. essas coisas porque Exatamente. dentro de uma média populacional, se você for pegar 10 pessoas aleatoriamente no país e juntar essas 10 pessoas e perguntar assim, quem é o mais violento? E você falar que é o homem, você tem 60% de acertar. Mas assim, 40%, entre 40 e 60, ainda é uma média muito próxima, tá? Então você tem 60% de chance de acertar, mas as mulheres também podem ser mais violentas, as mulheres também podem ser mais agressivas. Agora, se você pega na média geral se você pega assim, quem é a pessoa mais agressiva? Em geral, essa pessoa tende a ser o homem, saca? Os homens eles estão nas extremidades e as mulheres tendem a ficar mais na meiuca. Então, os homens tendem a ser muito mais agressivos, né? Na verdade, não é nem isso. Os homens tendem a ser mais agressivos, um pouco mais agressivos. Mas o homem mais agressivo, a pessoa mais agressiva do mundo, por exemplo, é um homem. Por isso que os presídios masculinos estão lotados e tem muito menos mulheres presas. Entende? Então, esse tipo de coisa. Por exemplo, os homens tendem a despontar nas características mais extremas, né? Então, o maior jogador de xadrez é um homem, o maior lutador de boxe é um homem, a pessoa mais rica do mundo é um homem. Entende o que eu estou falando? E aí não é por conta do patriarcado, é porque homens tendem Mas assim, aí qual é o problema disso? Aí eu vou falar assim, mas tá vendo? Os homens estão nesse lugar por causa do patriarcado, dominador e opressor e cruel. Não é por causa disso, né? Evolução. Porque é evolutivo, mas não só isso. Essa parcela de homens que desponta em primeiro lugar nos rankings de maneira geral é uma parcela de homens muito pequenas. É muito pequena. São poucos homens que são os homens, as pessoas mais ricas do mundo. São poucos os homens mais agressivos do mundo. Entende? O restante da população é mediana, de maneira geral, e os homens tendem a estar nas extremidades. O homem mais pobre do mundo, a pessoa mais pobre do mundo também é um homem. Pessoa mais violenta do mundo, mas a pessoa que mais apanhou no mundo, provavelmente, entendeu? É um homem, entende? E as mulheres tendem a performar na meiuca ali, elas tendem a performar no meio termo, elas não tendem a exacerbar a sua competência nos extremos, mas elas estão sempre na meiuca. É difícil você encontrar a pior pessoa do mundo em alguma coisa sendo uma mulher, entendeu? Normalmente são homens também. Então, o que eu quero dizer é que quando você tem essa narrativa de que os homens são os melhores, os homens estão nas posições de poder, é porque são homens extremamente competitivos, extremamente focados, extremamente racionais, extremamente não concordáveis, não agradáveis, que estão dispostos a fazer coisas até imorais e ilegais para chegar onde chegaram, entendeu? E ao passo que mulheres tendem a não fazer isso tudo. Essa é a questão. Pô, você chegou em um ponto agora bem interessante que eu vou comentar agora em cima disso que você acabou de falar. Vai que Cara, quando mulheres tendem também a frequentar esses ambientes onde tem outros homens mais competitivos, na média, que são mais competitivos do que a média dos homens, né? Vamos supor, pegar CEO de grandes empresas aí, multinacionais, empresários, né, donos de bancos, enfim. Quando essas mulheres que passam a frequentar esses ambientes junto com esses caras, elas ficam tão masculinas quanto eles que elas não conseguem olhar para um cara que não seja fora daquele meio ali. Não tem aquela velha história de que as pessoas ficam nas suas tribos? As mulheres, elas tendem a olhar mais, a se relacionar mais com os caras que já são parte daquela tribo dela aí. Então, provavelmente, ela só tem como olhar dali para cima.
ela dificilmente vai se atrair por um cara que não pertence àquela tribo ali. E como consequência, ela vem a se relacionar com um cara que esteja fazendo parte daquele meio, ou um CEO, ou um dono de banco, ou um empresário que ganhe mais do que ela, entendeu? Porque ela pode até se relacionar com um cara de fora, só que ela não vai estar na mesma energia, não vai estar na mesma vibração que ela, entendeu? Então, não vai estar frequentando o meio que ela vive ali. Por exemplo, eu cheguei uma vez a me relacionar com uma garota, e foi coisa rápida, que ela frequentava muito o meio de políticos, advogados, Sim, entendeu? Então, a referência de homens para ela, homens de sucesso, são aqueles caras que frequentavam aquele meio ali. Você tá exatamente. entendendo? Então, Eu não se você não frequento é, se isso, você não está entendeu? em primeiro lugar naquele meio ali, é muito difícil ela te respeitar, né? Exatamente, cara. Vocês entenderam agora? Vocês estão assistindo, vocês entenderam agora? É isso que É, a gente está falando aqui, cara. As mulheres, elas tendem a olhar é a e referência, né? respeitar homens que estão em um mesmo ambiente que o dela, que elas têm como homem de sucesso. São homens que fazem parte da tribo dela e que são bem-sucedidos naquele meio Exatamente. ali. Entendeu? Elas podem se relacionar com homens fora? Beleza, elas podem, mas, porém, como a hipergamia feminina é muito forte e muito agressiva, ela sempre vai procurar homens com alto poder aquisitivo, homens que estão em estado superior, que estão ao alcance dela ali naquele momento. Entendeu? Exatamente. Olha E aí, isso também explica. Quer falar? Fala aí. não, um comentário aí da seguidora aí, cada um no seu quadrado. É basicamente isso, entendeu? Isso também explica o fato das mulheres de terem menos mulheres em posições de poder. Porque as posições de poder, Thaís Faria, boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Boa noite. As posições de poder, em geral, são posições onde você tem que se adonar, de uma certa forma, muito da sua energia masculina. Você vê, as políticas que existem, né, as mulheres que atuam politicamente no nosso país, por exemplo, são mulheres que têm características masculinas muito fortes. Né, que a própria Marielle Franco era uma mulher, pô, que era uma mulher, enfim, ela tinha características femininas também, mas ela tinha uma embatividade, uma combatividade que ela era tipo agressiva. Não é que ela era violenta, não tô falando sobre o caráter dela, em hipótese alguma. Estou dizendo que a energia dela tinha que ser aqui, a parada é essa, parará, parará. Isso, perfeito. Isso é masculino, entendeu? Isso num homem soa tipo tem capa da Dilma Rousseff, que fazendo caras e bocas, tem a Glaze, é porque as mulheres políticas que eu conheço são da esquerda, né? A Maria do Rosário, são mulheres que tendem a ter uma característica, um perfil mais masculino, mais masculinizado. Então, para você estar e performar bem, com autoridade dentro de uma posição de poder, você tem que ser competitiva, você tem que ser não muito agradável, né, aos ouvidos, porque você tem que falar umas verdades, você tem que dizer muito não, você tem que se colocar, tem que impor limites. Isso é difícil para o feminino de maneira geral. Isso não é fácil para o feminino. Para o homem é difícil também, mas como é da nossa natureza e o mundo sempre bate na gente, quer a gente queira, quer não, a gente acaba desenvolvendo isso de uma forma um pouco mais natural, entendeu? Então, muito bem. Eu queria agora falar um pouquinho também das características do feminino, para a gente não ficar enviesado aqui. E aí eu vou chegar na conclusão no final. Eu também anotei algumas Né, coisas aqui para trazer, É. que eu acho que só para complementar o que a gente estava falando aí anteriormente, é que assim, hoje, essa questão das mulheres independentes, né? Homens têm medo, isso assusta os homens, então. O que acontece, o que está acontecendo em geral? O velho golpe. Tem até uma pesquisa aqui que eu trouxe, ó, que nacionalmente a disparidade salarial entre os gêneros persiste. Em média, mulheres norte-americanas estão ganhando o equivalente a 82% do salário dos homens. Boa noite, Renata, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Noite, Fernando também. Beleza. E basicamente é assim, hoje, com as mulheres cada vez mais independentes, ganhando mercado de trabalho e algumas ocupando cargos de poder, né, cada vez mais, como você falou, elas estão adquirindo mais status social, ganhando mais grana. E, querendo ou não, elas estão ficando mais independentes para poder escolher os homens com quem elas querem se relacionar. E aí eu volto na mesma questão que eu estava falando anteriormente aqui.
Os homens que passam a ser referência para elas, entendeu? Justamente são os que fazem parte da tribo delas, beleza? Mas, querendo ou não, ela vai também entrar naquela questão que você falou. Ela vai fechar portas para, sei lá, vou jogar um número, 80% dos homens da população e o ciclo dela vai cada vez mais diminuindo, porque as referências que ela tem como homem de sucesso, que estão em um patamar igual ou superior ao dela, é uma parcela muito pequena de homens. Então, você percebe que, ao mesmo tempo, ela vai realmente fechando ali as opções que elas têm, entendeu? Então, assim, essa certa independência que as mulheres estão conquistando e conquistaram ao longo do tempo, elas também estão tendo consequência para elas mesmas, entendeu? Então, querendo ou não, cara, isso vai de certa forma, sobrar muitas mulheres aí querendo se relacionar, querendo construir família e tudo mais, e a parede realmente vai bater para algumas, porque não vai ter o cara que elas querem, com um provedor, como um marido e tudo mais, para poder construir uma família, né? Então, elas estão ficando, sim, mais independentes, as mulheres estão ganhando cada vez o mercado de trabalho, as mulheres estão empreendendo cada vez mais, e realmente, alguns homens aí, cara, eu vejo muitas reclamações e eu vejo que alguns caras realmente estão tendo algumas atitudes aí, né, de falta de ambição, tudo mais, Uhum. enfim. Isso acontece, está acontecendo mesmo, mas enfim, como consequência, o que está acontecendo isso aí são essas coisas, entendeu? As mulheres É, ficam cada vez mais independentes dos homens e podendo escolher os homens que elas querem se relacionar. exatamente. O que de certa forma, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Isso é a É, realidade, entendeu? O que a Red Pill traz, assim, a gente nunca vai falar aqui, as mulheres estão ficando independentes demais. Não sejam independentes, mulheres. Porque aí vocês dizem, exatamente. Em não, nenhum momento a não é gente isso que fala a gente está para falando você. aqui em nenhum momento. O fato é, a gente precisa olhar para a realidade como ela é e saber jogar o jogo. E é isso que a gente vai continuar sempre falando aqui. E não ficar lamentando como a realidade é, ou lamentando as consequências ruins das minhas más escolhas. Saca? Exatamente. Que é É isso porque que o outro lado de lá, o feminismo e tal, não sei o isso. quê, faz muito mais. Né? A gente está falando assim, a realidade é essa, eu não gostar, eu não tenho uma visão de amar ou odiar a realidade. A realidade é o que ela é. Isso é um fato. Eu vou lidar com a realidade e jogar o jogo da realidade no melhor que eu puder. É isso que eu falo. Né? Então, assim, para a gente ser justo aqui e falar das duas polaridades hoje, quais são? Falem aí, conversem conosco. A coach Renata Bernard, que chegou, Bernard, que chegou também com a gente. Esse nome Falem chique conosco. aí, Falem elegante. conosco quais as características da polaridade, do arquétipo feminino. Vamos falar um pouquinho o que é ser. O que é o feminino no mundo? O que é o feminino na nossa humanidade? O que seria isso? Né? O que vocês trariam assim como características que são tipicamente do universo feminino e os homens são ruins em ser? Né? O que a mulher é melhor em ser do que o homem? Ó, Kelvinho, emoção, emotiva, receptiva, cativa, cautelosa. Cris, querido, meninos super queridos, que bom, Rê, que bom, seja bem-vinda. Bora lá? O Kelvinho matou a pau já. Emoção, emotividade, o ideal da Vênus. O que seria o ideal da Vênus, Luiz Felipe? Esclareça-nos. Luiz Felipe tá na live. Ilumine-nos. Luiz Felipe, mas não o Miqueinhas. Não, mas um Luiz Felipe está aí conosco e falou o ideal da Vênus. As mulheres são mais frágeis. Isso. São mais A frágeis. capacidade de Mais dar o quê? luz também, né, rapaziada? A capacidade de Ó, dar luz. capacidade da luz, que também tem a ver com o que o Dicas Modernas acabou de falar. O Dicas Modernas está aqui trazendo o óbvio, que às vezes a gente não nota, que às vezes a gente nota, mas não fala, que é ter pepeca. É isso aí, as mulheres têm pepeca, o que significa que o órgão sexual, a genitália feminina é para dentro, né? A mulher recebe, né? Ela recebe a investida, né? Do masculino. Então, isso já é uma dica aí para a gente entender como funcionam as polaridades. Mulher é emoção, nutrição, Nutrição. calmaria. Boa, Renata, gostei. Deveria Nutrição, ser, gostei dessa ela falou, palavra também, entre verdade. parênteses. Mulheres são fases. Boa, mulheres são Total. cíclicas. Isso é muito bom. Ninguém falou isso sobre os homens. Homens tendem a ser mais estáveis nesse sentido, né? A gente é mais linear.
as mulheres são mais cíclicas. Isso é bom porque, às vezes, ser muito linear pode ser um problema. Você pode não ver várias coisas. Quando você faz ciclos, quando você muda de ideia, às vezes você vê as coisas por pontos de vista diferentes que você não tinha visto antes, porque você estava só num caminho. Isso é muito legal. Cuidado, zelo e se deixar ser conduzida. Legal. Evelyn mandou a boa aqui. Gostei. Vamos ver. Mais o quê? Mais o quê? Quem Tem mais? mais alguma aí? Homem não é cíclico. Exatamente, exatamente. É. Os homens não são cíclicos. A gente é como... o que a Renata falou? Discorda. O que se discorda, Renata? Por quê? Fale conosco. É porque, como o chat é mais lento, aí na hora que você fala que discorda, a gente já está num assunto lá na frente, aí não dá para saber. Porque em geral, emocionalmente, os homens costumam ser mais constantes, né? Uma coisa para abalar emocionalmente um homem, ele tem que ser algo realmente muito forte, que vai deixar com que aquele cara fique muito mal. E é nesse momento em que o cara precisa, né, não de dizer que precisa, mas nesse momento que uma mulher feminina, para apoiar o cara a se restabelecer emocionalmente, é importante. Mas não que o homem precise exatamente, porque o homem ele é capaz de passar por momentos ali, e até necessário, né? Que a gente sempre bate nisso, passar por momentos de dificuldade para que ele possa aprender, ter mais resiliência e se nascer, vir mais forte durante essa fase aí, entendeu? Maneiro. A Renata falou, o linear traz mais equilíbrio emocional. Eu concordo plenamente com isso. A gente não falou em nenhum momento que não seria assim. O linear do masculino traz mais equilíbrio emocional. Por isso o homem é mais racional e menos Sim, sim. emocional. A mulher, como a mulher é cíclica, ela também tem mais da emocionalidade, né? Então, na mulher, como eu falei, né? Seria a emoção, a razão e o instinto, Ixi. né? A ordem de aparecimento das energias, né? Então, ó, se elas souberem usar esse estigma, todos serão felizes. Enfim, a galera tá falando aí várias coisas muito boas das características do masculino e do feminino, mas você vê, todo mundo tem um conceito do que é masculino e do que é feminino. Ninguém aqui falou, mulher é ambiciosa, mulher é guerreira, mulher sabe, é violenta, agressiva fisicamente. Ninguém falou isso. Ninguém falou, os homens, a natureza masculina é frágil, é introspectiva. Ninguém falou isso. Dicas modernas. Intuição também é uma característica do feminino. Maravilhoso. Então, assim, eu trouxe algumas características aqui. Quer falar alguma, François? Já falou? Não, já. Só nada a acrescentar com o que já disseram aí. Maneiro. Eu trouxe algumas também. Ó. Eu falei introvertida, em geral, né? Como os homens são extrovertidos, eu acho que, em geral, as mulheres são mais introvertidas. Gentilezas, são mais gentis, mais empáticas, mais sensíveis. Tem a coisa da doçura, a compaixão, bondade, carinho, tolerância, nutrição, cuidado, deferência, são mais carentes, né? Elas recebem melhor. A mulher gera, a mulher tem essa capacidade de gerar, de gestar, né? Ela suporta mais, ela suporta até a dor, às vezes, mais do que o homem. Ela tem a capacidade da paciência. As mulheres esperam. A mulher espera a gravidez, que é a coisa mais paciente do que esperar uma pessoa se gestar dentro de você, né? Empatia, Faz né, mano? sexo muito mais conectado com a intimidade, né? Então, assim, a sexualidade para a mulher representa algo muito íntimo, né? Não muito diferente do que é para o homem. Os homens têm muito mais facilidade de desconectar a sexualidade. Eu não limitei comentário de ninguém, tá, Kelvinho? Deve ter sido aí o Instagram, não fui eu, não. Que mais? Quer ser vista, busca por cuidado e acolhimento, quer ser vista e ouvida e reconhecida, né? É agradável, né? Nesse sentido de que gosta de agradar, né? Gosta de agradar aos ouvidos e aos olhos, são mais cooperativas, precisa de proteção, se interessa mais por pessoas do que por coisas e tem a emoção acima da razão. Então, eu trouxe essas características, não são só isso, tem muito mais, assim como dos homens também. Exatamente, a mulher não sabe lidar com sexo casual, diferente do homem. É isso mesmo, Rê. Eu concordo plenamente. Então, assim,
seguindo o meu raciocínio, por que eu quis trazer essas duas características dos dois polaridades? Um homem que tem essas características bem firme de um masculino bem saudável, que a gente falou na parte anterior, vai desejar uma mulher que tem essas características femininas, dessas qualidades que a gente acabou de descrever. Entendeu? Então, quanto mais masculino você for, quanto mais enraizado na sua polaridade masculina você estiver, mais você vai desejar uma mulher, mais você vai se encantar por uma mulher que está enraizada na sua polaridade feminina. E assim vice-versa. A mulher, ela não vai se apaixonar, ou não vai ter atração física, desejo sexual, tesão por um cara emocional, chorão, emotivo, que tem muita dúvida, que não resolve as coisas da vida, que não é extremamente ambicioso, inteligente e tal, não sei o quê. E um homem não vai se atrair para uma mulher que não seja bela, que não seja receptiva, que não tenha esse lado mais feminino aflorado, né? Então, é por isso, e somente por isso, que a gente fala o que a gente fala aqui. Não, quando uma mulher de 35 anos faz tudo aquilo que a gente falou lá no início, é extremamente assertiva, extremamente competente, mas assim, competitiva, não é agradável, né? Ela tem que ser competitiva e tem que discordar, tem que dizer não, tem que passar por cima das outras pessoas para chegar onde ela chegou, de maneira ética. Mas assim, o capitalismo, ele pode ser brutal às vezes, né? Então, para você chegar onde você chegou, você precisa ter muita assertividade, muita energia masculina. Quando essa mulher chega nesse lugar, o homem fala, pô, essa mulher não é tão atraente, porque ela gastou os 18 até os 35 anos perseguindo e aprimorando características masculinas nela. Eu não estou dizendo que ela é menos mulher, não estou dizendo que ela não tem relevância como mulher no mundo, não estou depreciando o lado feminino que ela possa ter também. Mas, em geral, ela teve que fazer tanta força para se adonar de características masculinas e perdeu tanto tempo que ela poderia ter gasto, né, usado positivamente para se adonar da energia feminina, que ela tem que também masterizar, ela tem que ser boa em ser uma boa mulher, né? Então, ela perdeu esse tempo, dos 20 aos 35. Quando ela chega aos 35, ela nem sabe mais o que é ser uma esposa. Às vezes as mulheres de 35 anos nesse lugar não sabem cozinhar, não sabem cuidar de uma casa, não sabem, sabe, se cuidar direito, não sabem um monte de coisa, não sabem conversar com o homem sem competir com ele, sem negar tudo que ele fala, sem dizer que ele está sendo machista, abusivo, e não deixando espaço para o homem entrar na vida dela e perfurar e penetrar a energia, né, feminina dela e entrar com a energia masculina dele. Então, por isso que os homens têm menos tesão, têm menos vontade de se relacionar com essas mulheres. Naturalmente, a gente vai sair dessa mulher e falar, pô, tem uma menina de 23 anos que tá novinha, tá super feminina, maravilhosa. Ela é mais atraente. Simplesmente assim. É natural para o homem. Perfeito, Mago, perfeito, cara. Isso é muito importante você ter essa noção para que você saiba distinguir uma mulher quando ela tá bem conectada na sua energia feminina e uma mulher também para identificar quando é que o cara tá na polaridade correta. Porque, como você disse anteriormente, é isso que vai manter um relacionamento duradouro aí e eu concordo totalmente com isso, entendeu? Porque, como eu disse no início da live, isso aí costuma mudar. Se não se manter essa frequência, essa postura aí de ambos, isso aí vai mudar durante a relação, entendeu? Exatamente. Assim, aí o que eu estou dizendo, é impossível uma mulher bem-sucedida atrair homens? Não. Não é impossível. É claro que não. Eu estou aqui dizendo que só mulheres femininas e mal-sucedidas vão se relacionar com homens. Não sejam inteligentes mulheres, não sejam competentes, não tenham enfim, ambições na vida. Não, não é isso que a gente está falando aqui, tá? Existem, inclusive tem, por exemplo, a Nicole Freia, né? A Renata, que está aqui na live, são mulheres femininas que são extremamente atraentes e atraem os olhares femininos e a energia, os olhares masculinos e a energia masculina para elas, para a vida delas. Mas e aí, assim, lida com a realidade, mulher. As mulheres que estão aqui na live agora, lidem com a realidade. Se vocês não estão atraindo homens masculinos para a vida de vocês, algo está errado.
Se o homem não está atraindo mulheres femininas, atraindo não, se você não está conseguindo reter ou conseguir conquistar, ou enfim, ter mulheres femininas e atraentes na sua vida, tem algo errado, homem. Então, o que fazer? Né? O que fazer, em geral, é mergulhar na sua energia masculina, se você for um homem, e mergulhar na sua energia feminina, se você for mulher, para que você, então, organize a sua casa, organize a sua vida, organize a sua maneira de se colocar no mundo, para aí sim você ter resultado no mundo com o sexo oposto. Sacou? É isso que a gente está falando aqui. Porque o que provavelmente, eu não pesquisei a vida desta senhora que fez aquele vídeo reagindo à minha fala, mas provavelmente ela é uma mulher solteira. Se ela não for, poxa, que legal, bacana. Ela é casada, super bem casada, que legal, bacana. Mas não, se ela for casada, ela é uma exceção. Não é assim que a maioria das mulheres chega aos 35 anos, se ela for bem sucedida. Você pode ver a Oprah Winfrey, você pode ver mulheres... esses dias eu até falei isso no último podcast que eu fui. A Sylvia Popovic fez um vídeo, a Sylvia Popovic deve ter 60 e poucos anos, ela fez um vídeo, precisamos falar da invisibilidade das mulheres bem-sucedidas e maiores de 60 anos. Porque não é atraente, infelizmente. Uma mulher de 60 anos, ela não tem mais beleza física. Ela simplesmente gastou a vida inteira dela perseguindo carreira, chega aos 60 anos, ela não tem nenhuma possibilidade de atrair um olhar masculino de um homem que ela admirasse tanto quanto ela. Entendeu? Ela sempre vai ter um Miqueinhas disposto a assumir uma mulher. Sempre. Então, sempre. Qual é a questão? Que a mulher nunca vai olhar para baixo para esse Miqueinha. Porque se ela chegou num nível de bem-sucedido, ela vai querer, se ela tem 60 anos e ganha 500 mil por ano, ela vai querer um cara de 63, 67 anos que ganha 1 milhão por ano. Ela não vai querer um cara menos bem-sucedido que ela. Ela não vai querer um cara mais feio que ela, mais gordo que ela. Entende? Por mais que existam, esses caras existem, mas ela não faz a questão de isolar esses caras e nunca se relacionarem com eles. Cara, é porque assim, eu acredito ainda que algumas mulheres têm ainda na mente delas, principalmente essas mulheres mais carreiristas, que elas vão chegar a uma certa idade e aí sim elas vão poder se casar. E que ao longo desse período elas não precisam fazer nada para atrair um homem. Entendeu? Basta ela simplesmente seguir uma carreira, ter sucesso na vida, que ela vai atrair um bom homem. E não é bem assim, entendeu? Isso aí é mais o caminho do homem. O homem tem que conquistar para poder conseguir prover, para poder conseguir ter opções de escolha, para poder destravar, né, um leque de opções ali para ele. A mulher não, cara, ela já nasce. A natureza já fez a mulher justamente para que ela tivesse essa capacidade de identificar um bom prospecto e reter esse cara. Como que ela vai servir esse cara, como que ela vai entreter esse cara até ele chegar ao relacionamento com ela, entendeu? Exatamente. O homem, ele precisa construir, cara. Precisa... O Hackson Sávio falou aqui, a escassez do homem é de sexo. Qual a escassez da mulher? A escassez da mulher não é de sexo, porque por mais que as mulheres elas desejem menos o sexo do que os homens, em tese, o que elas desejam intrinsecamente, o que elas precisam do masculino é para o relacionamento, é para o longo prazo. Né? Então a escassez do feminino é em relacionamento. Muitas mulheres de 35 anos continuam pegando geral. Elas podem continuar pegando geral. Se elas continuarem no shape, competentes, com grana, elas podem continuar pegando geral. Ninguém vai deixar de se relacionar com uma mulher de 35 anos para sexo casual, entendeu? Só que, cara, eu diria que... só que essas mulheres não conseguem um relacionamento. Porque elas tem uma energia dentro delas tão masculinas, tão fortes, tão beligerantes. Essa palavra significa que essa mulher ela é imbatível, ela é combativa. Tudo que... Pô, eu lembro que eu me relacionei com uma mulher assim que eu terminei o meu segundo casamento. Eu me relacionei com uma mulher e eu estava fazendo um arroz na casa dela. Aí o arroz estava quase queimando, aí eu voltei. Estávamos nós dois cozinhando juntos, né? A gente estava junto cozinhando. Aí eu voltei para a cozinha para desligar o arroz. Eu falei em voz alta, pensei alto assim, vou desligar o arroz para não queimar. Cara, a resposta dela foi, claro, né? Porque eu não sei que vai queimar o arroz, porque eu não sei cozinhar, porque eu sou menos competente, não sei o quê. Ela saiu, tipo, resmungando, como se eu tivesse dito que ela não é capaz de saber que o arroz ia queimar
e que eu tivesse falado aquilo para inferir que ela ia queimar o arroz, porque ela é incompetente, porque ela não sabia, porque, sabe, tipo assim, e ela veio cheia de pedra na mão, falou uma coisa que eu fiquei tipo, que, cara, eu não tô falando nada disso, por que você tá falando assim? Mas na hora, enfim, eu naquela época, né, assim, eu tava tão na minha energia feminina que eu botei o galho dentro, pedi desculpa, provavelmente, não sei o que eu falei na hora, mas provavelmente eu simplesmente tolerei aquilo de uma forma que eu não deveria ter tolerado e falado para ela, ó, não fala assim comigo, por que você está falando assim comigo? Eu não falo assim com você e você não vai falar assim comigo de novo. Mas na época eu não percebi que ela estava entrando na polaridade masculina e me dando uma bronca, porque como se eu tivesse chamado ela de incompetência. Então, essa mulher, ela é exatamente esse padrão. Ela tinha 35 anos, bem-sucedida, não sei o quê, inteligente pra caramba e tal, não sei o quê. E elas não entendem que a gente fala assim... a gente não quer que as mulheres... François, o áudio está aberto. Se você quiser fechar o áudio também, que a gente está ouvindo algum barulho. Aí, boa. Agora estamos te vendo. O que a gente não está falando sejam mais burras, sejam menos competentes, ganhem menos dinheiro. Não, mas entendam que vocês fazerem essa busca desenfreada pela autossuficiência, pela independência do masculino, torna você, de fato, uma mulher independente do masculino. E nenhum homem vai querer uma mulher que não queira depender dele. Porque a gente tem um instinto natural de proteção, de provisão e de investimento parental, né? A gente quer uma mulher que a gente possa proteger, porque isso está programado no nosso DNA. E uma mulher, por sua vez, também deseja um homem melhor do que ela, que proteja, que provenha para ela, né? Então, isso é basicamente uma organização bastante natural e que hoje, com essas ideologias todas que a gente tem, com tudo que a gente está vivendo atualmente, a sociedade cada vez mais ginocêntrica que a gente vive, né, atualmente, a gente perde essas referências do que seria o mais natural, o mais orgânico, mais bem organizado na nossa vida e na nossa organização social. Aí eu acho que a gente podia também falar um pouquinho do que é a hipergamia, assim, para a gente explicar por que o homem faz o que faz. Porque o homem, a gente não está simplesmente desejando uma mulher mais feminina. Porque eu poderia me relacionar muito bem, e eu tenho certeza que quase todos os homens aqui poderiam muito bem se relacionar com uma mulher mais masculina que ele, e isso está de boa, e o cara fala assim, tá, eu sou o mais feminino da relação, isso para mim, ok, não exatamente fere o meu ego, nem nada, mas o fato é que a hipergamia é um dispositivo que vai desmerecer esse homem, desqualificar esse homem e vai parar de olhar esse homem como um potencial parceiro a longo prazo para ela. E aí a gente pode falar um pouquinho por quê. O que você acha? Cara, total, né, cara? O imperativo biológico, inclusive, eu até pego aquele exemplo que a gente sempre fala, né, que é das viúvas de guerra, onde elas sempre estão, eu diria que assim, condicionadas biologicamente para a sobrevivência e passar para os genes, né, para uma nova espécie, para uma nova geração, entendeu? Então, querendo ou não, elas estão... Por isso que, assim, o feminino, de certa forma, ele tem as características de nutrir, construir uma família, tudo que a gente falou hoje aqui, mas, especificamente, ele tem um instinto de autopreservação e de sobrevivência muito forte, cara. Entendeu? Porque exatamente. O homem, querendo ou não, de certa forma, ele foi criado, cara, para proteger e, se for possível, dar a vida pela mulher, dar a vida pela família, entendeu? Enquanto a mulher precisa ser preservada para poder dar continuação para uma civilização, para uma sociedade, entendeu? Para gerar a vida, entendeu? Então, querendo ou não, isso aí é muito forte, cara. Muito Por isso que o Ron Tomás até fala, né, velho? A hipergamia não se importa com se você é um bom pai, se você é um cara carinhoso, enfim. É um instinto de sobrevivência, cara. O Rolo Tomasi fala isso e o Capitão Nascimento fala assim, parceiro, a hipergamia é foda. Mano, não tem como você lutar contra. Não tem. Cara, não tem como você lutar contra. Então, o que a gente fala? A gente tem que se colocar do lado correto da hipergamia. É essa a única opção que você tem para você se posicionar no mundo, né? Então,
O Dicas Modernas aqui está contribuindo maravilhosamente bem hoje com a nossa live. A feia não quer o feio nem o mediano, ela quer o shed que ela tem o like. Não entendi com que ela tem um like, mas é isso. Ela quer. O que acontece? A gente tem aquela escala, né, do homem de 0 a 10 em termos de beleza e VSM, né, porque o VSM masculino não é só beleza, é também status, é game, é financeiro e aparência. Então você tem a soma desses pilares dá um número de 0 a 10 e a feminina, em geral, é a beleza física, só para aparência, né, só para a gente simplificar aqui. Então, de 0 a 10 também. Os homens são capazes de olhar para baixo, para frente e para cima. Um homem é capaz de olhar para uma mulher nota 10 e se apaixonar, para uma mulher nota 5 se apaixonar, uma mulher nota 3 se apaixonar. Depende da escassez que ele tiver naquele momento. Se Exatamente. ele for um nota 8, nota 9, dificilmente ele vai querer uma mulher nota 2, porque ele sabe que ele tem Perfeito, mulheres, cara. ele tem mulheres muito bonitas na sua órbita. Mas, ao mesmo tempo, um homem não se recusaria totalmente, assim, só se ele for muito redpilado, ele vai entrar numa roda assim, só de mulheres absurdas e tal. Mas os homens são capazes de olhar para baixo em termos de VSM. Falar, uma mulher mais feia que eu vou pegar, tal. Isso aí não... Ou vou até namorar, isso aí não teria problema, né? Exato. Agora, uma mulher, ela não consegue, é um mecanismo biológico, é um dispositivo biológico, entendam isso. E aí é que está o problema dessa mulher que analisou o meu vídeo. Ela não entende a própria natureza Total. humana que ela vive. Uma mulher não consegue olhar para baixo socioeconomicamente. Não é um homem que quer uma mulher mais pobre, ou mais burra, ou mais novinha, ou mais fraca, ou menos inteligente. Enfim, não é isso. As mulheres não conseguem se relacionar. Elas têm um dispositivo biológico que as impede de se relacionar com um homem pior do que elas. Por quê? Como o François acabou de falar no início, as mulheres precisam passar a próxima geração adiante. Então, pelo fato delas serem o gênero seletor, elas têm que selecionar o melhor espécime masculino disponível para ela. Entende? E elas vão falar assim, eu não vou dar o meu útero para qualquer cara. O meu útero é uma Perfeito. parada muito Excelente. específica. E para eu Excelente. passar isso adiante, eu preciso confiar plenamente nesse cara. Por Perfeito. isso que o estupro, por exemplo, os frufru, para não cair a live, os frufru é um problema tão grande para o feminino. Né? Porque você está tirando da mulher a capacidade de selecionar a próxima geração. Entendeu? Não Perfeito, foi mano. ela que Excelente. escolheu. Por quê? Para o masculino não ia ser bom, mas não é um medo crucial do masculino não ser esfrufrado. O nosso medo primordial, o nosso medo primal, basal, é criar um filho que não é nosso. Que aí aí tira da gente a capacidade de escolher quem que está indo para a próxima geração. Os nossos genes, a gente não sabe se está indo para a próxima geração. E eu não sei se eu estou investindo os meus recursos numa criança que não é a minha linhagem. Então, esse é o medo primal masculino. O medo primal feminino é a questão, né, de não conseguir escolher os genes que vão passar para a próxima geração. Então, Marcelo, isso aí, cara, eu diria que também tem um dedo do feminismo também no meio, entendeu? O que ele falou, só para Hoje, quem estiver vendo a live depois? isso que o Mago falou é inconsciente na cabeça das mulheres, por isso elas não entendem. Também, claro, mas também com toda essa onda feminista que nós vivemos aí nos últimos anos, também tem influenciado bastante algumas mulheres a se posicionar, principalmente na internet, dessa forma, entendeu? Até para ganhar um pouco de hype, para ganhar, né, mais outras... apoio de outras feministas aí também, entendeu? São essas coisas. Exatamente. Muito, muito legal. Agora eu queria falar um pouquinho dessa questão do fechar a porta e abrir porta. Por que a gente fala sobre isso, né? A hipergamia é isso que a gente falou. É um dispositivo biológico feminino que faz as mulheres não conseguirem olhar para baixo, socioeconomicamente, hierarquicamente, em termos de beleza, em termos de se o homem é mais fraco do que ela, se o homem é menor do que ela, se o homem é mais novo do que ela, se o homem é menos inteligente do que ela. Tudo, se ele tem uma série de coisas abaixo dela, perceptivelmente,
esse homem começa a ser cada vez menos atraente a ponto dele ser invisibilizado com 20 anos. Os homens sofrem, os incels, a maioria dos incels tem 20 anos, né? Tem 18, 17, 25 anos. Porque são homens que não construíram nada na vida, não tem status, não tem reconhecimento de nada, não tem grana. Por isso que a gente fala, quando você está no seu momento inicial da vida, construa o máximo de coisa que você puder, para você ter uma carreira, para você ter um legado. Aos seus 35, você vai estar no auge da sua vida, aí você vai poder escolher as mulheres que vão entrar na sua vida. Do contrário, não. Do contrário, você vai continuar sendo invisível para as mulheres, porque você não produziu nada, você não construiu nada, você não é ninguém. Você é invisível, né, para a maioria das mulheres. Então, por que um homem, aos 35 anos, bem-sucedido, cada vez ganhando mais, cada vez sendo mais, estando mais no shape, cada vez sendo mais agressivo, perseguindo agressivamente os seus ideais e a sua ambição, ele abre portas. Porque as mulheres vão olhar cada vez mais para esse cara. Ele vai cada vez mais saindo da zona da invisibilidade. Ele cada vez vai saindo e vai despontando como uma grande referência. Vai sendo um cara cada vez mais único. Capaz, exatamente. Então as mulheres vão desejar esse cara, porque ele é único da espécie. Se ele chegou, ele foi um espécime único, se ele despontou tanto socioeconomicamente, hierarquicamente, na escala social, ele é uma boa aposta de longo prazo. Outra coisa, Mago. Então, outra coisa, de forma inconsciente também a mulher vai olhar da seguinte forma: esse cara é capaz de me proteger, esse cara é capaz de prover recursos para mim e para os meus filhos, para nossos futuros filhos. É inconsciente da mulher. Eu preciso estar ao lado desse cara, ou ao lado de um cara semelhante ou parecido com esse, entendeu? Exatamente. É inconsciente da biologia feminina isso aí. Perfeito. E aí, o que a mulher bem-sucedida, como que uma mulher bem-sucedida pensa de maneira geral? Ela acabou de usar o Dicas Modernas, falou a palavra, né, que a gente está evitando aqui de usar, que ele vira o alfa, né? O alfa possível para essa mulher, né? Então, beta são todos aqueles homens que não têm capacidades, né, de terem os bons genes, e os alfas são aqueles caras que são desejados por muitas e muitas mulheres. Agora, uma mulher bem-sucedida, ela tem um salário muito alto, ela tem ela tem uma perspectiva de vida, um status social muito alto, ela é chefe de muitos outros homens, ela está no pico da escala socioeconômica e hierárquica dos meios onde ela transita. Essa mulher, ela não consegue se relacionar a longo prazo com homens abaixo dela. Ela não consegue por causa dela mesma. Não é porque os homens não vão dar valor para ela, porque os homens não se importam se a mulher ganha mais ou ganha menos. Se o cara é milionário, tem a caixa do McDonald's que é bonita, ele vai ficar com ela. Se ele é milionário e tem a chefe da CEO da empresa da Apple, que ganha mais do que ele ou menos, um pouquinho menos, não tem problema. Se ela for bonita, ele vai se apaixonar por ela igual. Entende? Exatamente. Se ela for bonita e feminina e jovem. Agora, uma mulher não tem essa capacidade. Uma mulher não tem essa capacidade. Não é que a mulher... por isso que é tão difícil de entrar na cabeça da mulher, porque eu falo assim, vocês, mulheres, não conseguem se relacionar com homens mais fracos do que vocês, menos inteligentes do que vocês, menores, mais novos. Pô, mulher de 35 anos, delegada, fodona, tem um monte de arma, toda poderosa lá, fodona, tem 300 mil seguidores. Como é que ela vai se relacionar com um cara de 25 anos que tem 1000 seguidores? Ela não vai. Ela não quer. Entende? Ela não tem tesão nesse cara. Ô, Mago, não sei se você viu, inclusive, o caso daquela moça que ganhou o Big Brother, né? A Juliette. Até o Samurai postou lá. Ela chegou a dizer que os homens não chegam mais. O que está acontecendo com os homens? Eles não chegam mais. Cara, provavelmente chega. Tem muitos homens ali que aparentemente é uma moça... Claro que chega, né? Aparentemente é uma moça que tem um certo nível de atração, um certo nível de feminilidade ali, minimamente atraente para um homem.
tirando o status e tirando o dinheiro dela. Ela é assim, ela tem uma aparência legal, tem um corpo maneiro. Provavelmente chega, cara. Mas Claro que por quê? chega. Fala aí, Mago. Por que ela chegou e disse isso? Será que é um certo padrão de homem que ela se atrai somente? Fala aí pra galera aí, o que você tem a dizer sobre Porque isso? o que acontece? Quanto mais a mulher sobe socioeconomicamente, mais ela invisibiliza os homens abaixo dela. Aqueles homens que ganham, o cara que ganha, ela ganha, sei lá, 100 mil por mês, aquele cara que ganha 10, que ganha 5, ele sumiu do radar dela. Não é que ele não chegue nela, ele chega, mas ela não vê. Sabe o Black Mirror? Tem aquele plugin que faz a pessoa sumir do seu radar. Ela não consegue mais enxergar. Black Mirror é foda. Saca? Ela não consegue mais, ela acha esse cara um lixo. Um lixo, como diria o Cortes de alto valor. Corte. Um lixo. Ela acha esse cara é o assalariado quanto. Esse cara é um. Ela tem nojo desse tipo de homem, entendeu? Infelizmente é isso que elas pensam, cara. E aí, tipo, eu não tô fazendo uma crítica à Juliette, a ninguém. Tô dizendo assim, a realidade é essa. Pegamos um caso. Pegamos um caso. A realidade é essa. Isso não é uma crítica e nem uma. Eu não estou falando bem nem mal, estou dizendo que o que é. Eu só trabalho, eu e o François só trabalhamos aqui, tá ligado? A gente só está vindo aqui trazer a realidade para vocês como ela é, na real, trazendo a vida, né, nua e crua. Você aceita ela ou não. Então, quando essa mulher ela vem falar que esse discurso legitima a opressão feminina e legitima a morte de pessoas LGBTQIA+. Eu fiquei tipo assim, mano, o que essa pessoa tá falando, sabe? É imoral ela vir falar isso. Assim. Ela realmente não entendeu do que a gente está falando e ela não quer entender. Ela quer continuar justificando aí os ideais, uma ideologia, né? Uma ideologia né, que muitas pessoas querem uma para viver porque não conseguem se apegar no que elas veem. As pessoas preferem acreditar em algo que foi construído na cabeça delas por falta de experiência e maturidade do que observar a realidade, observar a realidade como ela é e lidar com ela. É muito melhor você viver. Não, a vida tem que ser um conto de fadas. Eu vou esperar sentadinha que o meu príncipe encantado vai chegar, ele vai chegar, eu sei que vai, lá, não importa o que você fale, vai chegar, lá, eu não quero ouvir. É isso que ela está fazendo, na verdade, né? Eu sou muito feminina, eu vou encontrar o meu homem, eu vou de mãos dadas com o meu homem bem-sucedido e quebrar muralhas e muros e derrubar as portas da ignorância. Não, o que você está fazendo é sendo cada vez mais ignorante e se recusando Ignorante, cara. a ver a realidade, entendeu? Você está sendo ignorante no sentido de ignorar a realidade, né? Isso, ignorar e querer que somente a verdade dela prevaleça perante os demais, entendeu? Ela não está aberta a novas ideias e a novos debates, entendeu, galera? É aquela mulher que simplesmente você vai ver a principal característica dessas mulheres aí é essa. Elas querem que somente a verdade delas prevaleça e elas não estão abertas a um debate, entendeu? Elas não estão abertas a novas ideias. Simplesmente isso. Acabou de chegar uma red flag aqui. Bom, então, senhores, eu acho que assim, o que eu... Miqueias acabou de entrar, Miqueias! Cara, aquele Miqueias que apareceu no podcast, cara, que filha da mãe. Eu imaginei, falei, não, ele deve estar de sacanagem. Ele não pagou um superchat pra falar isso. Deve ser um fake mais do seu safado, entendeu? Não, ele era um fake, claramente, ele era um fake. Meu Deus. Enfim, senhores, eu cheguei ao fim aqui da minha análise daquele vídeo. Quem não viu o vídeo do que eu tô falando, eu vou postar um pedacinho do vídeo, vou borrar e postar um pedacinho do vídeo nos meus stories aqui pra galera ver, porque eu fui, claro, ela fez o react do meu vídeo e me bloqueou. Então eu não consigo acessar o perfil dela, né? Mas eu consegui com um outro perfil fazer um print da tela, vou botar um pedacinho para vocês verem nos meus stories. Então depois cheguem lá nos meus stories que eu vou borrar o rosto dela, não vou dar palco e nem dar pauta para maluco, não vou ficar fazendo embate e também vou fazer semana que vem, obviamente, um react à lá Capitão Nascimento, né, do vídeo, mas vai estar lá nos meus stories. Nada mais que justo, entendeu? Nada mais do que justo você fazer, entendeu? Claro. Inclusive, uma seguidora mandou aquele vídeo para mim antes de você mandar lá no grupo, entendeu? Uau!
Já E tinha aí? chegado pra mim, eu ia até te avisar, só que eu tava na rua, né? Até te mandei o áudio, né, antes, né? Eu ia te falar naquela hora, só que eu acabei esquecendo, entendeu? E o que Mas é que, e o isso, que cara. que, e o que que, e o que que ela falou quando A seguidora ela chegou pra falou? mim bem assim, cara, esse é o mago? Eu falei, é o É, mago, sim. Então, a seguidora que mostrou pra mim, ela é aluna, foi aluna dela, porque ela também dá aula em concurso lá em Brasília, entendeu? caraca. Uau. Sinistro. Você vê, os nichos, cara, os nichos se tocam, obviamente. E provavelmente ela é uma, como ela é delegada, provavelmente ela é de direita também. Então tem muita gente da Red Pill que é de direita, apesar de eu entender que a Red Pill é apartidária, a gente nunca fala aqui de, de, de política especificamente, a gente fala Total. de ideias aqui, né, e Exatamente, não se exatamente. posiciona dessa forma. Claro que existe uma postura um pouco mais conservadora em relação à Red Pill, mas a gente não está falando de partidarismo aqui. Então, assim, quando os nichos vão acabar se tocando, né? E aí, eu acho que, na verdade, assim, tem um pouco de mau caratismo, assim, que eu fiquei chateado, não é dela ter feito o vídeo, porque eu acho que debater ideias é sempre bom, e a gente pôde fazer essa live aqui, que eu acho que, porra, você trouxe conteúdos incríveis, agregadores pra caramba, eu acho que a gente pode elucidar os nossos pontos e debater livremente as nossas ideias. Isso é sempre válido e importante dentro de um país democrático, que é o que a gente vive. Agora, o que eu não gostei, assim, que eu achei realmente danoso, nocivo, foi que ela tem uma influência muito grande, né? Ela é muito mais famosa do que a gente, tem muito mais seguidores, tem mais de 100 mil seguidores, muito mais de 100 mil seguidores, e ela fez um story falando assim, vai lá e denuncie no STF, sabe? Tipo assim, Ela a fez isso? comunidade Red Pill e o MGTOW tem que ser denunciado. Ela fez E isso? fez, cara. Eu postei lá no nosso grupo. Ela fez um stories falando que, pô, que a comunidade Red Pill e os MGTOWs incentivariam a morte e de LGBTQIA+, e de mulheres, e que justificaria um Aí bando de você ódio vê feminino, não sei o realmente quê. que ela E que, tipo, tá pautada por uma ideologia que é totalmente o contrário que a gente prega aqui, né, cara? Entendeu? exatamente. Imagina se, né, eu e você vamos ter. A gente não tem ódio de nada. A gente não tem. Claro, a gente tem ódio o que a gente fala aqui em termos de, tipo combater ou de ser contra é um comportamento, é uma atitude E, e não e, é a mulher de maneira geral ou a sei lá. A gente e nem você fala de LGBT aqui. Não tem nada sobre isso aqui. E você pode Então, observar, cara, que é o mesmo comportamento de pessoas da esquerda, né, cara? É uma moça que se diz de direita, conservadora, mas é o mesmo comportamento de uma pessoa de esquerda. Vê se você se identifica. Você que foi um cara que já claro, conviveu bastante com pessoas de esquerda. Ignorante nesse sentido de que somente a verdade deles prevalece. Entendeu? Somente a verdade deles. De é mais ninguém. isso. Eles É vêm aqui, exatamente. ela foi lá, hypou em cima do teu vídeo, né? Pegou um trecho do vídeo, hypou em cima do teu vídeo para ganhar engajamento nas redes sociais, legal, beleza. E simplesmente ignorou e não ficou aberta a nenhum debate, porque uma pessoa que é realmente pautada por um discurso de direita, que se diz conservadora, ela vai estar aberta sim a um debate, a questionar, fazer perguntas, que é o que a gente quer, né, cara? Vem aqui fazer, que nem algumas mulheres aqui vieram fazer, perguntar aqui agora, eu quero entender a cabeça. Então, é isso, quero entender. Então, ela simplesmente olhou aqui o conteúdo, né? Usou aquilo como artifício para ganhar engajamento. Em nenhum momento ela se questionou ou procurou a gente para tentar debater, argumentar uma ideia, não. Ela simplesmente, até usando o exemplo dela, por ela estar em uma posição, né, que você falou, de status superior ao nosso, ela usou isso, olha só, para vocês verem, o imperativo feminino como ele é agressivo. Ela usou esse Exatamente. artifício justamente para ignorar e querer massacrar a gente, ó. Entendeu? Exatamente, Como vocês exatamente. podem observar, entendeu? Uma mulher, quando ela está em uma situação de status superior ao do homem, o que está abaixo dela, Ela quer entendeu? aniquilar, ela quer Exatamente. Aí o próprio interromper, exemplo. acabar com a existência dessa pessoa. É isso aí. Isso, cara. Não tem Isso muita é coisa para bizarro. falar. Isso é fascismo. Né? Isso é tipo, tipo assim, esse cara tem que acabar, esse cara tem que sair esse discurso tem que acabar. E não é verdade. Eu não quero que o feminismo acabe. Eu quero que a gente debata uma Sabe o que é mais. ideia
e que a gente entenda os prós e os contras de ter a ideia que você tiver. Eu não falo aqui. Se eu fizesse, por exemplo, se eu fosse lá no coisa dela e pegasse um vídeo que ela fala de alguma questão de empoderamento feminino, não sei se ela fala sobre isso, ou de qualquer outra mulher. Quando eu falo de alguma outra mulher no meu perfil, eu falo de um comportamento. Em alguns vídeos eu até falo no início. Quero lembrar que eu não estou falando desta mulher em questão. Essa mulher, ela é só uma representante de um pensamento que eu discordo. E eu estou aqui falando sobre como e por que eu discordo desse pensamento. Eu não estou dizendo esse pensamento tem que acabar, essa mulher é um idiota, essa mulher promove sei lá o quê, tem que acabar com o perfil dela, vão lá e destruam tudo que ela é e tudo que ela faz. Não! Eu estou vivendo a minha vida, saca? Mas essas pessoas, elas fazem isso. Cara, eu vou te falar, eu tenho ex-amigos no Rio de Janeiro que resolveram fazer tipo assim, perseguir o meu perfil e derrubar o meu perfil. Entendeu? Pessoas que já se relacionaram comigo, pessoas que eram minhas amigas, entendeu? São da esquerda, elas querem silenciar o meu pensamento. Eu simplesmente parei de falar com pessoas que não dialogam com esse meu pensamento político atual. Entendeu? Político no sentido de tudo que a gente fala é política, não político no Não sentido de esquerda e direita. política, necessariamente, né? Entendeu? A minha visão, né, atual Visão da de mundo. realidade. Entende? Sim, sim. Eu não quero que a visão oposta acabe. A visão oposta é necessária. O contraponto, ele é necessário. Tem que existir, cara. Tem que existir. Não quero que as outras pessoas acabem. Isso é fascismo. As pessoas não. As pessoas ouvem um discurso contrário do delas, elas são tão loucas, são tão imersas numa ideologia, doutrinárias e doutrinadas naquela ideologia, que elas querem que a outra acabe, que a outra não exista, que elas só falem para iguais. A gente não pode conviver, a gente não pode aceitar isso, a aniquilação do discurso. É isso que me deixou chateado, assim, com o fato dela ter feito esse vídeo. Porque o vídeo em si, para mim, é só uma pessoa que não entendeu o meu conceito. Ok, a gente vai lá e debate. Mas quando ela fala assim, vai lá e denuncia, vamos tirar esses perfis do ar. Uma mulher com 300 mil seguidores, ela tem uma influência e um poder muito grande. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Exatamente. Exatamente. Então, senhores, a gente pode responder algumas perguntas aqui, se você tiver com pilha ainda. Temos uma pergunta aqui, mas a gente pode responder mais perguntas. Então, deixem aí perguntas na caixinha, senhores. Temos muitas perguntas dos stories aqui. Mas temos uma pergunta de hoje. Andrei 1ST. Como a gente pode entrar em contato com o nosso lado emocional sem mergulhar ou se perder nisso? Manter o polo masculino e a racionalidade e ainda assim fazer a nossa arte. Pô, puta pergunta boa. Qual foi a pergunta, irmão? Você não viu, não? Bota aí, eu não tô vendo a... Ah, foi mal, eu botei agora. Como a gente pode entrar em contato com o nosso lado emocional sem mergulhar ou se perder nisso? Manter o polo masculino e a racionalidade e ainda assim fazer a nossa arte. Cara, eu posso te dar o meu exemplo, entendeu, mano? É algo que, se você trabalha com algo em que você se diverte, em que você tem prazer e tesão de fazer aquilo, você consegue sim se conectar para um lado mais emocional. Eu vou te dar o meu exemplo, tá? Eu escrevo aqui para o Amante Red Pill, essa página. Eu não tinha o hábito de escrever. Eu adquiri esse hábito de escrever da seguinte forma, tá? Eu tinha tanto conhecimento da Red Pill na minha cabeça que eu queria extravasar esse conhecimento. Eu queria passar Comigo foi a mesma coisa, irmão. Comigo foi a mesma coisa, exatamente isso. Eu ficava tipo, era mais forte que eu. Exatamente, eu só tinha vontade de falar aquilo o tempo todo, só que não tinha com quem falar. Então eu passei a escrever, brother. Eu passei a escrever para... Muito bom. Né? Então o que acontece? Com o tempo, cara, eu passei a jogar todas as minhas emoções ali, ó, nos textos, entendeu? Se você observar e ler um pouco mais dos meus textos, tudo bem aí? E eu acho que tá mutado aí, tá mutado o seu áudio, François. Então, pessoal, só para complementar aqui bem rápido.
o processo que eu faço, né, para escrever para o amante, até vou revelar um pouco aqui em primeira mão para quem está assistindo a live, cara. Olha aí, boa. Cara, eu saio com algumas mulheres, entendeu? Então, assim, para mim poder ter inspiração para escrever e ouvir muita música, Olha, ele sai com mulheres. Revelações bombásticas, entendeu? senhores. O amante Então, Red Pill sai com eu preciso mulheres. estar em contato com algumas mulheres para poder ter inspiração e também poder ouvir algumas músicas de Blue Pill. Porque é nas músicas de Blue Pill que você Boa. entende o sofrimento amoroso do homem. É E verdade. dali é que eu tiro inspiração baseado nas experiências que eu tive. E aí que eu. Mas eu não saio de forma alguma do meu racional, porque eu tenho já os conhecimentos da Red Pill, eu tenho aqui a companhia dos meus brothers aqui, Mago, a gente está em contato todo dia, então isso não me tira do meu polo racional. E eu consigo me conectar com o lado emocional para escrever, entendeu? Editar vídeos, enfim, são coisas desse tipo. Se é que você me Sensacional, entende. sensacional. Perfeito. Cara, inclusive, eu queria já deixar aqui minha proposta para a live da semana que vem, que é análise de músicas Blue Pill. O que você acha? Pô, legal. A gente podia analisar algumas músicas ao vivo. Eu lembro que eu falei na semana do Dia dos Namorados, eu falei que queria fazer uma live só de Marília Mendonça. Eu fiquei vendo essa Cara, live esses dias. Eu tava tem muito muita música bêbado Blue nesse Pill, dia. irmão. Mas é verdade, eu quero fazer uma live só de Marília Mendonça. Mas assim, eu acho que a gente podia, sei lá, elencar algumas músicas, ou de Marília Mendonça mesmo, ou de sertanejo universitário, que para mim, Forró. os maiores Forró tem muita, forró, é. muita. É Entendeu? Inclusive verdade. aquela música lá. Oh, baby, me atende. É que vontade de tacar meu celular na parede. Aquilo ali, o Olha cara aí. tá totalmente no polo feminino, entendeu? Então, Exatamente, exatamente. Muito legal. Eu condiciona acho que é você a uma pensar. puta proposta. É uma puta proposta. Inclusive, tem vários Exatamente. músicos na Red Pill. Eu acho que o Cortes é músico, o Esqueleto Migtal é músico. Esqueleto, é. Tinha mais, tinha mais. Tem um monte de músico na Red Pill. A gente pode chamar algum músico da Red Pill e fazer essa live na semana que vem. É. Pode ser Gosto o muito da esqueleto ideia. ou o corte. Se for os dois, então. Parte do outro. Pô, pode ser. Uma rap até com eles dois foi muito bom, é verdade. Bom, então assim, deixa eu falar um pouquinho da minha experiência. Como eu sou músico, eu também tenho que entrar no lado, no polo, né, mais emocional, no lado mais emocional para poder compor, para poder fazer minha arte também. E como eu faço isso? Eu divido meu processo criativo em dois, entendeu? Eu divido meu processo criativo em momentos onde eu vou tacar emoção na tela e momentos onde eu vou trazer a racionalidade e colocar racionalmente a música dentro dos moldes e da forma que eu gostaria que ela fosse apresentada para o mundo. Né? Então, às vezes a emocionalidade... Cara, quando eu vou criar, quando eu vou compor, eu largo a mão, bicho. Eu vou compondo, eu deixo o gravador ligado, às vezes até apago a luz e fico compondo pra cacete, largando a mão. Aí, um tempo depois eu paro, às vezes no dia seguinte, entendeu? Aí eu ouço o que eu fiz. Aqui, ó, aqui tem uma parte boa. Aí eu guardo. Aqui tem uma parte boa, guardo. Aí eu vou juntando, vou fazendo momentos Excelente, emocionais, mano. onde eu deixo a emocionalidade aflorar, aí eu paro. Em outro momento, outro dia, eu pego o racional, bum, e faço, corto as arestas, aparo as arestas. Eu vou E fazendo depois você vai assim juntando, né? até a música ficar pronta. Por exemplo, Show né, de um bola. arranjo ou Excelente. qualquer coisa. Então tem que estar. Eu acho que um ser integrado ele se conecta com o seu lado emocional, o seu racional. Mas quem predomina no masculino é o racional. Exato. Exatamente. Pô, puta pergunta boa, hein, Andrei? Essa pergunta aí. Tem que Foi fazer um foda. corte dessa resposta aí, que ficou boa, essa resposta de nós dois. Bora lá? Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá, pergunta. Mago, ótima noite. Como superar uma decepção amorosa? E eu queria dizer oi para Ingrid Silva Mendonça, que chegou agora e está Oi, dando oi Ingrid, pra tudo gente. bem? Ela é seguidora nossa aí já. Bem, Boa. pessoal. Ela não é Pode minha começar, seguidora, Marco. não. Ela não é minha seguidora, não. Ingrid, segue lá. Ingrid, Ô, segue lá o Mago, Kelvinho, que o cara é bom. Kelvinho, você tá causando, Kelvinho. Tá chamando a atenção, cara. Tá carente. Isso é o polo feminino. Você já mandou essa piadoca várias vezes. Depois da quinta série não é mais engraçado, não. Vamos para frente. Ó, Mago, ótima noite. Como superar uma decepção amorosa? Pode ir lá, Mago.
Depois eu dou meu... Pô, tem tantas... dá pra fazer uma live só disso. Rapidamente. Girando mais pratos. More plates, more dates. E cortando total vínculo com a pessoa que você se relacionou. Vínculo familiar, com todas as pessoas da família, com os amigos, vínculo de trabalho, bloqueia ela de tudo e entra no modo monge se você precisar. Se você não conseguir se relacionar com outras mulheres, ficar pensando na ex, corta vínculo com todas as mulheres, inclusive, entra no modo monge, medita, entenda quais foram os seus erros no relacionamento passado, e aí, quando você se sentir pronto, volte a gerar pratos e se relacionar com outras mulheres, múltiplas mulheres, não monogamicamente. Aí você vai ver que você vai conseguir superar isso aí muito, muito mais rapidamente. Essa é a minha resposta. Excelente, cara. Eu diria só o seguinte, mano. Você precisa ocupar mais a sua mente, tá? E Boa, praticar alguma atividade física para você boa, ficar tão exausto fisicamente que você não vai ter muito tempo para pensar, né? boa. Na tua ex ou no teu no teu problema que você teve aí com essa garota. Então, se você ocupar a tua mente com algo que vai sei lá, você vai ter que. Inclusive, eu até falei isso hoje no post, né? Como recuperar a polaridade masculina na relação. Você precisa, sei lá, aprender uma habilidade nova, começando a organizar a tua vida financeira, entendeu? Se você já ganha uma certa grana, você precisa aprender como, sei lá, aumentar os teus rendimentos, entendeu? Tudo coisas que vão fazer com que você fique com a mente ocupada, pensando naquilo ali, como você vai melhorar, como que você vai aprimorar. Coisas desse tipo foram coisas que me ajudaram a superar os meus relacionamentos aí e praticando atividade física, mano, porque você vai despejar ali uma certa dose de dopamina, adrenalina e tudo mais, entendeu? E isso vai fazer com que o teu corpo reaja de uma forma com que você vai ficar tão exausto, cara, que o que você só vai pensar em descansar e suas preocupações, suas prioridades vão começar a mudar de forma naturalmente. E aí, com o tempo, tudo aquilo vai passar, mano, entendeu? Vão aparecer novas mulheres, entendeu? Consequentemente, isso é Cara, normal. maravilhoso isso que você falou. Eu vi o Paulo Musi. Paulo Musi é o nosso alfa Blue Pill, né? Do Brasil, maior alfa Blue Pill do Brasil. Ele falou uma coisa que eu achei. Ele é um gênio, né? Para mim, ele é um. Quando ele fala, assim, quando ele não tá falando da Roberta, da mulher dele, ele só fala coisa perfeita. Assim, eu adoro o que ele fala. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito boa, que é tipo, a ansiedade é a doença daquela pessoa que vive no futuro. A depressão é a doença daquele que vive no passado. Então, quando você tá, mano, você tá malhando com um supino de 200 quilos em cima do teu pescoço, você precisa tirar uma barra de ferro de cima do seu pescoço, não tem como você não viver no agora, meu irmão. Você tem que se Perfeito, mano. livrar de uma barra de 200 quilos da sua goela de supino. Então, não tem como você fazer um exercício físico assim, ao extremo, faz você se conectar com agora, porque é a sua vida que está correndo risco. Então, isso realmente faz muito bem. Eu já testei na prática inúmeras vezes. Dia que eu tava mal, que eu não tinha, tava deprê, tava para baixo, tava puto tal com a vida. Mano, vou malhar, cara. A sensação de dever cumprido, a sensação de adrenalina, toda a endorfina, tudo que se mobiliza dentro do teu corpo e da tua mente quando você está fazendo exercício físico, modifica totalmente o seu estado de espírito e mental e emocional e físico e faz você focar no agora e fazer o que tem que ser feito. Então, Perfeito. toca para frente. Maneiro. Mais perguntas? Mais perguntas? Última pergunta, pode ser? Pode ser, pode ser. Pergunta dos stories. Peraí, pergunta dos stories. Stories. Tem muita pergunta, mas é que eu fiz nos stories. Ah, pergunta dos stories. Foi fácil. Mano, stories. Peraí, de novo. Cara, tem uma pergunta muito boa que eu queria que você respondesse aqui. Não foi feita hoje, não, mas. Não foi feita para essa live, não, mas foi muito boa, olha só. Vamos lá. Cara, isso é uma pergunta da pessoa real, cara. Eu não sei se ele tá de sacanagem, mas enfim. Mago, minha mina era uma garota de programa. Saiu da vida. Agora voltou. Agora Primeiro que ela não voltou. é sua mina, né, cara? Eu a amo. Como agir?
Pô, cara, me desculpe aí se você realmente eu não sei se você é um fake. Na minha concepção, pra mim, isso enfim, mas tudo bem, cara. Vamos partir do miqueísmo aí, né? Cara, primeiramente, Micromiqueísmo, você tá. isso não é micromiqueísmo, isso é macromiqueísmo. Macro miqueísmo total. É. Primeiramente, cara, se você. A gente não recomenda aqui, né, nas nossas DM, que você se relacione com GP, tá? Mas que você, sim, procure se relacionar com mulheres normais, civis, entendeu? Não que GP seja uma abominação, entendeu? Todo mundo um dia, né, passa por isso, beleza. Mas o ideal é que você busque se relacionar com mulheres que não sejam GP, cara, entendeu? Segundo, cara, se você está vivendo nessa fase, é porque você está repetindo a mesma mulher, então você criou, por ter aí uma certa escassez, né? Por ter uma carência de mulheres na tua vida, você criou uma pequena paixonite por uma mulher, porque provavelmente você se envolveu com ela mais de uma vez. Então você já criou ali idealizações, a sua carência fez com que você enxergasse coisas que não existiam, cara. Entendeu? Você é carente de mulher na sua vida, então você criou ali certas idealizações que não existem. A primeira mulher que chegou para você e te deu afeto, te deu carinho, entendeu? Você simplesmente conseguiu ficar apaixonado por ela, cara. Eu sempre falo, né? Homem não se apaixona, homem entra em um estado de demência temporária. Quem se apaixona é a mulher. Quem se apaixona é a mulher. Do feminino se apaixonar. O homem, temporária, é isso mesmo. Ele fica em estado de demência temporária e isso passa, tá? Então, cara, a partir do momento agora eu vou até falar pra você o que a gente recomenda um término de relacionamento. É cortar o contato com essa GP, entendeu? E buscar outras mulheres pra você se relacionar, meu brother. E essa que é a verdade, entendeu? Perfeito. Senhores, então não temos mais perguntas na caixinha. Acho que já abordamos todos os temas que deveríamos abordar. Fico muito feliz com a live de hoje. Podemos elucidar todas as perguntas. Se quiser fazer as considerações finais aí. É isso mesmo, meu brother. É isso mesmo. A gente está aí novamente, né, disposto a debater com quem tiver, né, aberto, né, casos como que a gente falou hoje aqui daquela senhorita lá que, né, reagiu, também já tinha visto, discordei completamente. A gente está aqui disposto a debater, expor nossas ideias também e é isso. Nada de ódio, nada de disparar agressões contra ninguém. Boa, sensacional. Debater ideias na racionalidade e falando sempre da verdade, né? Como ela é, dura e crua e nua. Rian Martins, vai responder mais perguntas nos stories depois? Sim, eu vou. Não sei se o François está com caixinha de pergunta aberta, mas eu estou com caixinha de pergunta aberta. Não, vou abrir essa semana, porque eu já faz um tempinho que eu não abro mais, responder. mas eu vou abrir essa semana agora. Inglice Silva Mendonça, cheguei tarde, que pena. Mas você vai ver essa live gravada, que ela vai ficar gravada por 24 horas até amanhã, esse mesmo horário. E aí eu vou tirar, só vai ficar livre para os assinantes dos nossos produtos em breve, que a gente vai anunciar por aí. As nossas lives estão sendo gravadas e guardadas nos nossos... e a gente vai lançar depois um produto com várias lives feitas para vocês, com cortes, enfim. Vai ser um programa, um produto bem bacana, tá? Em breve falaremos sobre isso. Mas quem não conseguiu ver do início, pode ver do início, daqui a pouquinho, quando essa live ficar gravada, até amanhã, por 24 horas. Rian, beleza, obrigado pelos ensinamentos. Passa alguns nomes de cantores Red Pill para ouvirmos. Mr. Catra. Real. Orochi. Felipe Ret, aqui no Brasil, no BR. Lá fora, na gringa, Eminem. Cara, o Eminem. O Drake? Mano, o Drake é também. Mano, o Eminem é o deus da Red Pill, velho. É o mesmo, cara mais Red Pill que existe. É mesmo? Eu vou ver, eu não tava ligado, não. Ele é o Red Pill raiz, mano. Ele vive a Red Pill. Ele é um Red Pill. Tanto que nas músicas dele contém muita Red Pill. Pesada. Vou ver. E ele é o Red Pill raiz, mano. Ele não se relaciona, ele só vive girando pratos. Ele tem opções, mas ele só vive girando pratos, entendeu?
Genial, genial. Vou procurar as letras dele, que eu não tinha me ligado, né? Que o Eminem é da época que eu era Blue Pill, não ouvia as letras dele É, com essa cabeça, mas vou ouvir. Bacana. Senhores, fico muito feliz com essa live de hoje. Todos os funks que falam que vai comer alguém já tá valendo. Tipo isso, Calvinho. por aí. Um grande abraço a todos. Meu caro François, sempre uma honra Abraço inenarrável pra mim. fazer essas lives dominicais com o senhor. Grande abraço e até Até semana que mais, vem. irmão. Boa semana. Valeu para você também.